O projeto Somos Todos Um, a trajetória de Wanderley Silva, foi realizado com recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, através do Ministério do Turismo, Governo Federal, e Secultur, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Paranaguá, gravado exclusivamente para este edital no dia 10 de fevereiro de 2021. Todos temos uma história. Todos temos nossas vivências e experiências que nos fazem, a cada dia, ser um pouco mais nós mesmos. Esse projeto, esse vídeo, essa trajetória não tem o propósito de querer encobrir ou desmerecer qualquer outra trajetória. É que acredito que eu esteja vivendo um momento da minha vida onde a minha trajetória pode me ensinar algumas coisas. E eu, aprendendo comigo, espero também compartilhar um pouco desse aprendizado com cada um de vocês. Então, a gente precisa começar a entender algumas coisas sobre quem sou eu, né? Quem é o Wanderley Silva. Hoje a gente vai ouvir algumas pessoas também falando sobre essa minha trajetória, são pessoas que acompanharam essa minha vida musical, mas eu acho que é mais importante nesse momento a gente entender que nesse mundo a gente tem uma missão, a gente tem propósito. Talvez a primeira missão que a gente tenha seja justamente encontrar a missão principal da nossa vida. Mas o fato é que todos nós estamos aqui para cumprir alguma coisa. E talvez a gente tenha algumas salvaguardas de vida para que a gente possa, de fato, viver e cumprir essa missão. Então, a gente foi lá para a Baía dos Pinheiros. Era para passar uma semana lá na Baía dos Pinheiros. Fizemos compra para isso e tudo. Mas ninguém imaginava que na Baía dos Pinheiros tem tanto bicho, porvinha, que ninguém suportou, ninguém dormiu naquela noite. Estava o Wanderley, estava o Júnior, pequenininho, bebê. Eu levei o mosquiteiro, mas não adiantou nada. E tudo que o Wanderley achou que tinha que fazer, ele fez, mas não resolveu nada. Aí eu falei, Wanderley, nós temos que ir embora. Quando amanheceu o dia, a gente queria vir embora e o Wanderley falou, não, a gente vai à tarde. Aí quando foi 5 horas, nós saímos da Baía do Pinheiro para vir embora para casa. E a gente chegou num lugar lá, um vilarejinho lá, dos pescadores, e eles falaram, olha, seu Wanderley, é melhor o senhor dormir aqui e não ir agora, porque a maré tá baixando e não dá certo. Mas o Wanderley era muito teimoso, falou, não, eu conheço o mar, eu vou. E fomos, meu Deus da minha alma. Pense numa viagem terrível no mar, num barquinho. 2 vezes o barquinho parou, o Wanderley gritava, Zé Ricardo! Eu falei, corre, Zé Ricardo. Acabou a gasolina, aí punha a gasolina e puxava aquela fieira. E aí o barquinho ia andando, coitadinho do barquinho. E eu morta de medo, porque a gente não tinha dormido à noite. O Zé Ricardo tinha 9 anos. Eu falei, meu Deus, o Zé Ricardo vai dormir, vai cair no mar. Não tinha lua. Então era uma noite muito escura, o mar, não dava para ver o mar, a gente tinha uma sensação de estar no ar, assim. Era terrível, foi terrível a sensação. Quando nós estávamos chegando ali perto da entrada dos navios ali, quase que fomos atropelados por um navio. O navio deu aquela buzinada, assim já. Aí o Wanderley falou, se segurem, porque agora a onda... E realmente a onda foi lá em cima. Levou nós lá naquelas alturas e voltou. Chegamos, mas graças a Deus, Deus nos dirigiu. Chegamos aqui em Paranaguá, uma viagem que seria feita no máximo
1h30, 2 horas. Nós levamos 8 horas viajando. Chegamos aqui em Paranaguá, era quase 3 horas da manhã, saímos de lá às 5 horas da tarde. Aí o Vanderlei, e aí descarregando as coisas, tudo. Eu perdi a voz, não que eu gritasse no caminho, eu não gritei, eu segurava o Júnior no meu colo, e ia orando, pedindo para Deus. Aí tá, aí o Vanderlei depois falou para mim, pois é, você nem sabe o medo que eu tava. Falei, por quê? Porque o fundo do barco tá muito ruim, e ele podia ter aberto a qualquer momento dessa viagem, ele podia ter estourado o fundo do barco e nós podíamos ter tudo ido por água abaixo. Então, Deus salvou meu filho, Vanderlei. Eu acho que Deus tem um plano para a vida dele, porque 2 vezes aconteceu algo assim tão terrível, né? E não aconteceu nada. Então, essa vez aí foi uma vez muito terrível, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, era uma tarde assim bem gostosa de verão. O Vanderlei inventou de uma pescaria. Vamos na casa da Ione para a gente pescar? E aí, vamos. Então a criançada já saiu tudo correndo, subiram tudo dentro da caminhonete do Toga. E o Toga foi dirigindo, eu fui na frente com o Vanderlei e a Tânia. E chegamos no tal lugar lá. Chegamos lá e Ione disse, olha gente, vocês querem pescar ali? Realmente, nesse horário, é o melhor horário para pescar, mas tem que ter muito cuidado, porque a sucuri deu cria e tem um monte de sucuri, tá cheio de sucuri ali naquele lago. Mas eles não deram nem bola, nem sequer responderam nada para ela e saíram. Eu, como não gosto de pescar, eu não fui. Daí, estamos lá conversando, de repente eles chegaram tudo correndo, feito loucos. Vambora, 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 vambora. Falei, ué, como assim? Nem bem chegou, já vamos embora? E já sobe na caminhonete, vamos, tio. Falei, vamos, graças a Deus, vamos embora, vamos. Aí eu, no caminho, comecei a atazanar a vida do Vanderlei. Vanderlei, mas por que vocês estão, por que assim, embora assim, de repente, o que aconteceu? Ele, nada. Aconteceu alguma coisa, porque senão vocês não teriam vindo assim, correndo desse jeito, desesperados. E a Tânia ali do lado também, estava até tremendo. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, gente? Credo! Fala pra mim. Aí, de tanto que eu insisti, o Vanderlei falou, olha, a gente estava arrumando as varas para pescar e o Júlio estava numa felicidade, pulando, feliz da vida. E quando a gente olhou, ele estava pulando em cima de uma sucuri filhote, mas tinha mais ou menos uns 2 metros já de comprimento. Aí eu que fiquei apavorada, porque ele estava descalço, pulando em cima da sucuri. Meu Deus! E a sucuri começou a inchar, né? Que ela vai inchando. Aí foi por isso que eles pegaram e vieram tudo correndo e veio embora para casa. Daí eu fiquei pensando e me lembrei que alguém um dia disse que para ser um músico bom, para ser um cantor, tem que pisar em cima de uma sucuri ou de uma cobra. Aí eu falei pro Vanderlei, Vanderlei, acho que o Júnior vai ser um músico. Ele falou, por quê? Falei, porque ele pisou em cima de uma sucuri, ficou pulando em cima da sucuri. E ele era bem pequenininho, ele tinha acho que uns 3, 4 aninhos. Eu falei, filho, você não ficou com medo? Você falou, não, ela era tão bonita, assim, toda cheia de listas. Eu venho de uma família muito grande. São 2 núcleos familiares que se uniram. A minha mãe com os seus 2 filhos do primeiro casamento e o meu pai com os seus 6 filhos do primeiro casamento.
Dos dois, né, de pai e mãe, eu sou filho único. E a diferença de idade minha e dos meus irmãos é bem grande. Então, o meu gosto musical acabou se tornando bem eclético, porque dentro de casa eu vivia muita música diferente, eu via muita música diferente acontecendo. Então eu tinha as raízes do sertanejo com o meu pai, que inclusive trouxe algumas frustrações para minha vida, porque a primeira esposa do meu pai era irmã do Zé Rico, da dupla lá, Milionário José Rico. E os meus irmãos, então, são sobrinhos dele. E eu cresci nesse meio aí da família falando que tinha um famoso e eu nunca entendia direito por que eu não era também sobrinho dele. O fato é que eu não sou, mas essa influência musical que acontece na família há muitas gerações acabou chegando em mim e, na verdade, já passou adiante. Os meus sobrinhos, os filhos dos meus irmãos, também são músicos. Então, a gente tem uma família muito tradicional na música. E eu lembro, assim, de coisas muito incríveis da minha infância, como, por exemplo, os momentos de eu dormir. Eu dormia com música e eram, assim, muitas e muitas opções. Se fosse meu pai cantando, provavelmente seria alguma moda de viola, um sertanejo raiz. Se fosse a minha irmã, poderia ser, quem sabe, ali um faroeste caboclo. A minha mãe cantava mais músicas de rádio, Elis Regina, músicas folclóricas brasileiras, algumas músicas que eram contos, assim, histórias que eu acho que só ela sabe contar e cantar. E com tudo isso eu fui crescendo, entendendo e aprendendo um pouco mais sobre as paixões que me levariam a ser quem eu sou hoje. Então, eu venho dessa família onde tudo acabava em música e com 3 anos de idade, em casa mesmo, eu comecei a estudar música. A minha irmã é pianista, ela já estudava piano naquela época, como eu disse, nossa diferença de idade é grande, então ela já era adolescente, indo para a juventude, quando começou a me dar aulas, e eu fiz aula de piano com ela por um tempo. Eu comecei mais ou menos com 3 anos de idade a estudar piano, 3 ou 4 anos de idade, e eu estudei por um tempo, depois parei, retomei os estudos do piano e da música de modo geral, mas foi ali nessa fase que a minha paixão começou a aparecer de verdade. E uma coisa bem marcante assim para mim é justamente que eu comecei a aprender música antes de aprender a ler e escrever. Então, para mim, a música de fato é a minha primeira forma de linguagem, é a minha primeira forma de comunicação e expressão formal, né? Assim, onde eu tinha capacidade de leitura e escrita, claro, de uma criança pequenininha que, né, tá aprendendo a entender música. Mas desde esse momento eu percebia que a minha linguagem mesmo, a forma como eu me expressaria dali em diante, seria a música. Vanderlei Firmo da Silva Júnior. Para mim, o Júnior, ou Juninho, como eu chamava. Agora não posso mais chamar de Juninho. Mas o Júnior nasceu quando eu tinha 14 anos, né? Então ele costuma dizer que eu sou irmã, porque na verdade eu tive muito junto com ele, né? Ajudei muito minha mãe a cuidar dele desde sempre. O Júnior, ele foi uma criança com uma dificuldade muito grande de dormir, ele não dormia, era muito difícil fazer o Júnior dormir. Meu padrasto chegou a comprar uma cadeira de balanço e tal pra gente embalar o Júnior. E eu me lembro que eu colocava ele no colo e minha mãe dizia, faz o Júnior dormir? E eu dizia, tudo bem, colocava ele no colo e ficava embalando e cantando pra ver se ele dormia. Até tem uma coisa engraçada, ele já estava maior, já tinha uns 2 anos e pouco, quase 3 anos, e eu pegava ele no colo e dizia, dorme aí, guri, você dorme aí. E começava a embalar e cantar, e eu costumava cantar Faroeste Caboclo, né, que tem 9 minutos e meio do Legião Urbana, cantava para ele dormir. E daí quando terminava a música, eu pegava e dizia para ele, dormiu, Júnior?
E ele, porque ele ficava com medo de levar uma bronca, né? Mas é interessante porque a gente cresceu, o Júnior cresceu ali naquele ambiente muito musical. Os irmãos dele tocavam violão, cantavam, eu tocava piano, cantava, o pai dele tocava violão, cantava, minha mãe também gosta muito e canta muito bem. Então ele cresceu nesse ambiente com muita música. E quando ele tinha mais ou menos uns 3 anos, ele começou a estudar piano comigo, né? E eu já era casada, então eu levava ele para minha casa e tal, e ensinava, e ele gostava muito, ele amava aquilo, aquele era um momento muito especial para ele. Nunca tinha reclamação, nunca tinha choro, nunca tinha preguiça, porque ele gostava muito de tocar piano, gostava muito da música, cada musiquinha que ele aprendia para ele era especial. Então o Júnior sempre foi assim, muito envolvido com música, sempre cantando, sempre... E daí tocou piano, depois aprendeu flauta, tocava flauta, ficava muito bem flauta. Depois foi pro violino, então... E cantar, né? Sempre cantou muito, gostou de cantar. E assim, a gente teve esse momento muito especial, assim, nós dois sempre tivemos esse momento legal, que é o momento de estar junto falando de música, conversando sobre música. Aprendi muita coisa com ele, porque depois ele foi para Belas Artes e ficou anos-luz na minha frente, né? Então aprendi muita coisa com ele também sobre música e assim, ele é uma pessoa que ama música e sempre foi muito musical. Nos últimos anos do meu ensino fundamental, acredito que ali a partir da 5ª série, eu fui estudar numa escola particular. Eu tinha uma bolsa de estudos, né, para poder estudar lá. Eu venho de uma família muito humilde, né, então assim, a gente não tinha condições de arcar com os custos da escola, então eu tinha uma bolsa de estudos. Mas tinha um problema que, como era uma escola particular, não tinha merenda, né, como a escola pública. Então tinha que comprar o lanche na cantina e a gente também não tinha condições para isso. Então, muitas vezes, por muito tempo, eu não tinha nem o que comer. E nessa escola, tinha aulas de música que eram extracurriculares, eram fora da mensalidade, tinha que pagar a parte para fazer essas aulas. Mas como eu já tinha um certo conhecimento em música e eu tinha um certo destaque em estudar, eu acho que acima de tudo é isso, não era na música necessariamente, mas eu sempre gostei muito de estudar música. E a professora de música me ouviu um dia tocando e decidiu que me daria algumas aulas, né? Aliás, ela me deu muitas aulas. E nesse período, eu tinha que ficar na escola até tarde para poder fazer essas aulas de música, então eu não tinha dinheiro para o almoço. E nessa fase da minha vida, eu conheci uma pessoa que, assim, eu tenho amizade até hoje e eu sei que vou ter para sempre, que é o Xavier. O Xavier Torres, na época era só Igor, a gente ficou muito próximo porque ele via um menino desajustado, um menino fora do padrão que era encontrado ali. Então, assim, ele comprava lanche para mim na cantina, ele foi a pessoa que me levou para fliperamas, assim, então essas minhas experiências poucas que tive com videogame, foi com ele que eu tive. Então, assim, nós nos tornamos muito amigos e eu já estudava música e nesse momento ele também começou a estudar violão e nós tínhamos um propósito nessa fase da vida que era de fazer música juntos. Então, nós tivemos muitas e muitas tardes tirando músicas de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque. Desde essa fase de adolescência, a gente cresceu trabalhando com essa musicalidade em prol de ter um trabalho em conjunto. Hoje em dia, nós realizamos algumas parcerias para a execução de alguns projetos e são sempre os projetos que acabam tendo resultados mais fáceis, digamos assim, porque essa parceria acontece há tanto tempo que essa amizade foi para a música. Então hoje a nossa forma de fazer música é só ser amigo enquanto está executando um som. A gente pensa mais no lado da amizade nesses momentos mesmo, do que no fazer musical necessariamente. Eu lembro muito bem de quando a gente se conheceu. A gente era muito criança e nós nos conhecemos na boa escola adventista aqui da cidade de Paranaguá mesmo. E a gente se conheceu lá, nós éramos da mesma turma.
E eu lembro que quando a gente se conheceu, de primeiro a gente não ficou amigos. Mas depois de um certo tempo a gente começou a perceber que havia muita coisa em comum que a gente tinha um com o outro. Nós éramos muito crianças, mas eu mesmo era muito ligado a coisas que as outras crianças não eram. Eu gostava muito de Beatles, de música erudita demais, assim. Criança nenhuma consegue se conectar com esse tipo de coisa. Mas o Júnior sim. Então essa foi a primeira grande coisa que a gente começou a ter algum contato. A gente começou a falar sobre isso, a conversar sobre isso. Ele ficava encantado, empolgado sobre o fato de estar aprendendo a ler partitura, a aprender instrumentos. Eu também era muito ligado nesse tipo de coisa. E isso foi nos aproximando cada vez mais. E como nos aproximou cada vez mais, a gente começou a perceber outras coisas que tínhamos em comum. Nerdices, coisas que a gente gostava de jogar videogame. A gente saía da escola ali, da escola adventista, e ia direto para um fliperama e ficava às vezes a tarde inteira jogando videogame, só eu e ele. E na escola a gente tinha era meio que a gente tinha um acordo. Aqui, um para com o outro, a gente não tem julgamentos. Aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar onde aqui é um porto seguro. E eu me sentia seguro com ele, porque como esse tipo de gosto que eu tinha, que era muito diferente do que as outras crianças tinham, com ele eu não precisava me envergonhar de alguma forma, eu não precisava esconder de nenhuma forma. Com ele tudo bem, com ele eu me sentia bem de estar. E sinceramente eu me sinto bem até hoje com ele. É uma das poucas pessoas com quem eu posso realmente ser eu mesmo. Depois dessa trajetória que a gente teve, que a gente se conheceu lá na escola adventista, a gente passou por muitas coisas. Eu não consigo nem descrever a sequência correta de coisas, mas a gente ficou afastado durante muito tempo. Ele foi estudar para fora, ele foi estudar no norte do Paraná, se eu não me engano, mais ali no centro-oeste. Eu fui morar fora do país, eu fui trabalhar fora do país, a gente ficou muito tempo sem se ver, e quando a gente voltava, não havia um grande retorno, caramba, caralho, que saudade, não sei o quê. Simplesmente as coisas voltavam como se nada tivesse acontecido. Isso é muito louco. Eu nunca tive, eu acho, isso com ninguém. Pessoas vêm e vão da nossa vida, né, como de todas, eu imagino. A gente começa amizades, termina amizades, e é isso, né? A vida que segue. Mas com ele, não. Por mais que nós ficássemos muito afastados, por muito tempo, quando a gente se via novamente, era como se a gente tivesse acabado de conversar. Na escola adventista eu lembro que a gente, como eu queria muito, eu gostava muito da companhia dele, e às vezes ele não tinha grana, sei lá, pra comprar um lanche com a gente lá, e eu ia lá, falava, não, vem aqui que eu pago um lanche, mas a gente dá o nosso rolê aqui junto. E a gente se ajudava pra caramba, saía, pegava a condução junto, ficava jogando videogame. E é isso, sabe? Eu acho que é a pessoa que eu conheço por mais tempo, é a pessoa com quem eu simplesmente consigo ter a liberdade de poder falar à vontade, de filosofar à vontade, de colocar sob perspectiva coisas absurdas. E essa perspectiva, ela pode ser muito bem trabalhada no sentido de que a gente realmente tem um para com o outro hoje em dia a absoluta liberdade de falar o que quiser. E isso é bom no sentido de que a gente pode falar coisas absurdamente insanas que a gente sabe que o outro não vai julgar, que a gente só está falando aquilo por pura análise filosófica mesmo da vida. E isso já me levou para caminhos assim muito interessantes. Já brinquei com ele uma vez que se um dia pegarem conversas nossas assim, a gente passa o resto da vida na cadeia, porque a gente já falou absurdos, mas só que é tudo por uma questão de perspectiva mesmo. E esse é o tipo de coisa que eu acho que é interessante. Eu mesmo acho que eu evoluí muito no sentido de entender a vida, a sociedade, o outro, o ser humano, com as conversas que eu tive com ele, com as ideias com essa liberdade que a gente se propõe a ter um com o outro. Isso eu acho foda demais entre a gente. Eu não posso deixar de falar de um dos lugares mais importantes para minha formação musical, que foi a Casa da Música Brasília Tiberê. Eu estudei na casa em 2007, se eu não me engano, assim, mais seriamente, com o propósito de levar adiante meus estudos musicais.
foi a partir de 2007, quando eu me aventurei em fazer faculdade de História em uma outra cidade, lá em Francisco Beltrão. Eu voltei para cá e daí decidi que queria estudar música. Fui fazer aulas de teoria musical, de técnica vocal, eu estudei violino, piano, teclado, regência. Eu fui estudar tudo o que eu pudesse estudar naquele período para me preparar para o que viria depois. Então a Casa da Música foi um momento muito importante para mim, que me deu alicerces e pilares para o que eu queria produzir. E nessa época também começou um projeto aqui na cidade, que foi o Coral Municipal. O Coral Municipal foi muito importante, porque ele me deu os alicerces que eu precisava para compreender a voz como um instrumento coletivo. Hoje eu vejo um coral como uma orquestra de vozes, né? Porque eu adquiri essa paixão, esse conhecimento, essa pesquisa, né, vocal com o Coral Municipal. E isso foi muito importante para a minha formação, porque foi através dos contatos que eu tive com a professora Rose na Casa da Música e a Marília Cavalari no Coral Municipal que me instigaram e me impulsionaram a ir para Curitiba e estudar na Belas Artes. Estou aqui para falar um pouco sobre o Vanderlei e a minha admiração por ele. Eu não sei precisar quando que a nossa amizade começou. Creio que nós já nos conhecemos há uns 12, 15 anos. Ele foi meu aluno, depois de aluno passou a colega de profissão. E nós fizemos muitos trabalhos juntos, eu acompanhando como recitalista, concertista, eu no piano, ele na voz. E ele também me ajudando no coro municipal, por muitas vezes como preparador vocal. Então, uma amizade forte, e eu admiro muito porque ele tem uma capacidade muito grande de memorizar as coisas, guardar, né, o conhecimento que ele tem de história da música, da história da ópera, dos libretos. É uma coisa assim que eu fico impressionada, porque ele é muito realmente talentoso e é uma pessoa humilde, uma pessoa também muito serena, né? Nunca vi o Vanderlei se exasperar com ninguém. Então, assim, isso mostra a índole que ele tem, né? E como a música tem feito a diferença na vida dele. Eu me sinto privilegiada por fazer parte da história musical da vida do Vanderlei. A minha ida para Belas Artes foi uma loucura, desde o começo. Eu tinha o dinheiro da passagem, ida e volta de Curitiba, e o dinheiro da inscrição para o vestibular. Só. Quando eu cheguei em Curitiba, eu estava em dúvida se eu ia estudar canto popular na FAP ou canto lírico na Embap. E quando eu cheguei na rodoviária de Curitiba, eu não conhecia nada da cidade. Eu olhei o mapa da cidade e vi que a FAP era bem longe, lá no Cabral, e que a Belas Artes era mais próximo, no centro. E eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, para pagar um táxi, na época nem existia Uber, então eu tinha que me deslocar a pé. Por causa disso que eu acabei escolhendo o canto lírico, porque a FAP era longe demais. E daí eu fui para Belas Artes, fiz minha inscrição, foi tudo bem complicado, uma loucura. Eu nunca tinha cantado, né? Eu nunca tinha estudado canto lírico, eu sabia bastante de teoria musical e eu tinha noções de técnica vocal para música popular. E quando eu decidi fazer esse vestibular, foi muitas loucuras acontecendo. Eu tive que vender pizza por uma época, eu tinha um carrinho de pizza, onde eu vendia pizza brotinho, ali na Praça 29, né? Hoje é a Praça Mário Roque. Eu vendia pizza durante a semana, né? Durante os fins de semana, para durante a semana poder ir para a faculdade. Teve outras épocas que eu morei em lugares em Curitiba assim, inimagináveis. Alguns foram maravilhosos, outros foram tenebrosos. Eu conheci pessoas muito boas e eu conheci pessoas bem complicadas. E tudo isso foi muito difícil. Viver em duas cidades ao mesmo tempo é meio que não viver em nenhuma, né? Mas nesse tempo eu estava muito focado. O meu objetivo nessa época era me tornar um cantor mesmo, me preparar.
Tanto que eu lembro quando eu fui para Belas Artes, que eu entrei no Teatro Guaíra pela primeira vez, e eu lembro que eu olhei para aquela imensidão de teatro e falei, um dia eu quero cantar no palco desse teatro, e eu vou ser solista. E aí, será que deu certo? Oi, meu nome é Sabrina e eu estudei com o Vanderlei em 2014 na Belas Artes, né, a partir de 2014, e foi uma experiência muito legal, né, nos conhecemos na Belas, ele já tinha uma experiência prévia por ter feito o curso avançado, que a gente brinca, né, que é como se fosse um ensino médio, né, na música. E ele sempre foi uma pessoa muito solícita, né? Fizemos algumas disciplinas juntos, né? Além das práticas de canto, né? Que a gente tinha no núcleo de ópera, que ensaiávamos todos juntos, né? Fizemos algumas disciplinas mesmo, né? E foi muito legal, assim, porque como ele já tinha um pouco mais de experiência do que a gente na música, né? Porque muitos dos cantores, assim, não tinham uma experiência tão longa com música antes de entrar na Belas, né? Alguns faziam só o preparatório, né, para fazer o vestibular. Então, assim, como ele tinha essa experiência prévia, assim, a gente, ai, Vandes, me ajuda aqui, me ajuda com esse ritmo, não tô conseguindo fazer essa linha da música, me ajuda, né? E ele sempre foi muito solícito, né? Ele sempre gostou de ajudar a gente, de participar. Tinha uma coisa que era bem específico, assim, do pessoal do canto na Belas, que era a gente chamar os amigos para assistir as aulas, né, com o professor, né, porque tínhamos aula de canto individual e a gente vai assistir minha aula, né, então ele sempre estava lá, sempre auxiliando os amigos, né, e ouvindo, né, a gente sempre marcava de estudar juntos, né, pegávamos uma sala com piano na Belas para estudar e daí, escuta meu repertório, o que você acha? Acha que eu preciso mudar alguma coisa? Isso foi uma característica muito forte nossa como alunos da Belas de canto, né? E ele sempre estava ali com a gente, né? Foi uma experiência muito legal conviver com ele esse tempo, né? Então, a gente participou de várias óperas juntos, né? A última que fizemos foi a Flauta Mágica, né? Eu era um dos gênios, eu era o primeiro gênio, e ele era o Papageno, né? Então, assim, foi sofrido porque é o primeiro papel grande dele e na ópera o Papageno ele tá em cena basicamente o tempo inteiro, então ele canta quase tudo da ópera, né? Então, se ele não canta, ele tá ali no palco, né? Porque ele é um personagem que costura toda a ópera, né? E assim, eu acredito que tenha sido uma experiência muito engrandecedora para ele, foi muito bom ver ele no palco, o quanto ele cresceu musicalmente depois dessa ópera, né? Bom, vocês agora já sabem pelo menos um pouco dessa minha vida e dessa minha rotina de estudos do canto. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tive uma vida muito ativa dentro de uma comunidade religiosa, da qual eu fiz parte por mais ou menos uns 27 anos da minha vida. Hoje eu tenho 33, então, assim, é bem pouco tempo que eu não faço parte mais dessa comunidade religiosa. E nesse tempo da faculdade eu ainda fazia parte e eu tinha uma responsabilidade muito grande. Existe dentro dessa comunidade religiosa um grupo de jovens e adolescentes e a minha responsabilidade era a fanfarra. A nossa fanfarra eu assumi no ano de 2012 e eu fiquei com a fanfarra, se eu não me engano, até 2015 e posso dizer com muito orgulho que nesses anos nós ganhamos todos os concursos de fanfarras que participamos. Certamente pelo menos um por ano, mas eu acho que em algum ano tiveram mais de uma apresentação. Aí eu posso colocar algumas coisas bem importantes, assim, por exemplo, nós participamos de uma competição de fanfarras e bandas marciais de toda a América do Sul e nós ficamos entre as 10 melhores. Então, assim, isso é uma coisa muito difícil de conquistar, ainda mais quando a gente está falando em lidar com crianças e adolescentes, né? Mas foi um período muito legal, foi uma experiência muito importante na minha vida e eu guardo a paixão por fanfarras e bandas marciais
até hoje. Pena que eu não estou mais atuando nessa área, porque hoje meu foco de fato é a voz, é cantar, eu vejo a minha voz como meu instrumento, mas eu também já passeei bastante, caminhei bastante nesse rumo aí de bandas e fanfarras. Olá pessoal, meu nome é Wendel, quero falar um pouquinho aqui da nossa experiência com o nosso amigo Vanderlei aí, né, mais conhecido também como Júnior. Falar um pouquinho, né, dos anos aí que a gente passou com a fanfarra, né, o Júnior como instrutor da nossa fanfarra, e foram anos assim ótimos, maravilhosos, né, a gente pôde ali, além das amizades que a gente fez, aprender um pouco mais com o Júnior, né, e dar continuidade no trabalho também. E falar um pouquinho assim, né, do que a gente fazia ali, era algo muito bem pensado pelo Júnior, né? Muito criativo e colocando as ideias assim e, claro, respeitando sempre as limitações de cada um, né? Mas assim, explorando também a força e o poder de cada um, né? E assim, tudo muito bem pensado, tudo muito bem dirigido. Nós conseguimos aí vários prêmios, mas isso foi consequência do nosso trabalho, né? O Júnior pensava até mesmo nos detalhes ali, jeito de segurar na baqueta, como se mexer ali dentro da formação. E aquilo foi muito especial para nós, né? E vou contar aqui uma experiência rapidinha que eu lembrei agora, que foi um ano que assim, a gente teve ali algumas pessoas, eu mesmo tive uma perda ali de um ente querido, minha mãe faleceu, e aí algumas pessoas ali também do nosso meio ali perderam, né, a avó, enfim, e aquilo para nós foi assim algo muito pesado, né, mas assim, durante o passar do tempo, a gente pôde trazer sentimento para as nossas apresentações, e teve uma vez que a gente estava em uma outra cidade, e a gente se apresentou, e aquilo foi muito impactante porque várias outras pessoas assistiram e choraram depois que a gente se apresentou. Porque realmente foi algo muito forte, né? Teve muito sentimento ali. A gente tocava mesmo com muito sentimento. E no final da apresentação, a gente mesmo ali do meio se abraçou, nós choramos. E assim, o Júnior, ele dava muita liberdade para nós. A gente tocava ali com muita intensidade. Realmente muito sentimento, né? E deixava a gente livre ali para poder mesmo colocar, né, para se doar mesmo as apresentações. E quem assistia também, quem assistia não via só toques, não via só músicas, mas via assim uma apresentação, algo grande, né, algo realmente assim fora do normal, né, que eram somente músicas e toques, coisas fáceis de fazer. Nós não. Nós sempre com a ideia mão do Júnior aí, nós sempre mantivemos um patamar bem acima do que era apresentado. E é isso mesmo, só falar que a gente colocava muito sentimento dentro do que a gente fazia, dentro da nossa arte, né? E impactava muito as pessoas. E agradecer ao Júnior aí por toda a liberdade, todo o carinho, todo o companheirismo que ele deixou para nós. Bom, a minha paixão pelo canto, vocês já sabem que era expressada e manifestada na Belas Artes, onde eu estava fazendo faculdade. Mas existia uma paixão ali mais encolhidinha, que era a paixão pelo canto coral, onde eu não estava conseguindo encontrar espaço. Mas uma colega de turma, a Priscila Pruiter, é regente do coral da UTF-PR. E ela me convidou para fazer parte do grupo. E eu participei naquele ano do coral, meio que como chefe de naipe dos baixos. Algumas vezes eu também fazia a preparação vocal, mas o meu foco mesmo era cantar. Nesse ano eu tive experiências maravilhosas. Eu conheci pessoas incríveis e eu tive o privilégio de participar de algumas apresentações que foram muito marcantes, tanto naquele ano quanto na minha trajetória. Eu pude cantar o Glória, do Vivaldi, que é uma obra muito importante dentro da música erudita, e eu também participei de um concerto que, assim, eu guardo no meu coração e de vez em quando eu assisto trechos desse concerto que tem no YouTube,
que foi um concerto realizado na Capela Santa Maria, junto com a Camerata Antíqua de Curitiba. Então eu estava cantando com amigos meus da Camerata, colegas ali do naipe dos baixos, eram meus colegas de faculdade, e eu estava me sentindo muito bem de estar naquele momento, e foi algo muito especial para mim. E essa experiência com o coral da UTF-PR acabou me abrindo portas para participar de outros grupos e outras formações vocais. Como, por exemplo, alguns anos depois, fui cantar no coral da PUC, o Coral Champagnat. Participamos juntos também do coral da UTF-PR, né, Universidade Tecnológica aqui de Curitiba, né, o Campus Curitiba. E também, assim, né, a gente sempre feliz, sempre cantando juntos. E tínhamos também nossas atividades, né? A gente lembra com carinho, assim, os momentos de lazer também, né? Que às vezes a gente tinha um intervalinho entre uma aula e outra, e a gente sempre ia comer um bolinho na Laine, que era uma amiga nossa que tinha um restaurantezinho na frente, né? Como se fosse uma lanchonetezinha na frente da escola. Então ela já cuidava da gente também, né? Ai, já comeu hoje? Vamos tomar um café, né? Você tá muito magrinho. Então a gente sempre falava, vamos comer um bolinho na Laine, né? Infelizmente a Laine saiu ali no período que a gente ainda tava, e daí depois a gente se transferiu para um outro café ali próximo, que era o café da Amélie. E ali foi um núcleo muito engraçado de como a gente tinha planos para o futuro, né? Porque o Vanderlei um dia chegou pra gente, assim, a gente tava todo mundo sentado no Amélie tomando café, e ele, gente, vamos montar uma ópera? E a gente, como assim, né? Não, fora do núcleo de ópera, vamos fazer uma coisa só nossa, né? E daí ele queria que a gente fizesse as bodas de Fígaro, né? Eu cheguei até a comprar a partitura, né? O livro da ópera completa. E nossa, vamos fazer. Só que a gente acabou não fazendo porque a gente não tinha personagem suficiente, e além dos personagens a gente precisava de pessoas que cantassem no coro também, e a gente ia ter que mobilizar um número muito grande de pessoas, e como estudantes, ainda um pouco sem prática, a gente acabou não dando continuidade, né? Depois ele cantou as bodas, né? Mas não foi assim, aquele projeto não foi pra frente, mas a gente era muito sonhador, né? A gente gostava muito, assim, né? E assim, uma lembrança muito carinhosa de vários almoços, né? Da gente, até mesmo como a gente passava muito tempo na escola, né, na escola de música lá na Belas, a gente almoçava junto, a gente às vezes jantava junto, tomava café junto. Ai, preciso ir ali no mercado, vamos comigo, né? No intervalo entre uma aula e outra. E a gente sempre tava, assim, ali o centro era o nosso quintal, era o quintal de casa, assim, a gente sempre tava andando por ali, ou estudando, ou a gente tava falando de música, assim, uma lembrança muito boa dessa época. No coral da PUC, o Coral Champagnat. Lá foi uma situação diferente. Eu era chefe de naipe dos baixos e pela primeira vez eu tinha um salário para isso. Então eu estava me sentindo pela primeira vez, de fato, um cantor profissional, remunerado, ganhando ali mensalmente para estar executando um trabalho vocal. Lá foi incrível. Eu participei de excelentes apresentações, eu conheci pessoas demais, assim, que eu guardo no meu coração e mantenho contato. Mas para mim, na PUC, eu acho que a apresentação mais marcante foi o Rock in PUC, que foi um concerto de rock que nós fizemos com coro e orquestra em um dos auditórios da PUC, que é o Teatro Tuca. E nesse espaço, assim, ó, o teatro ficou bem lotado dos alunos e foi uma experiência muito agradável de executar aquele repertório, todo mundo curtindo aquela vibe, foi muito especial e isso acrescentou muito para minha trajetória. Cantar no coral da PUC fez eu entender que eu estava, de fato, me tornando um profissional da voz. É muito fácil me lembrar de ocasiões assim que eu vivenciei com o Vanderlei, foram muito importantes assim, para o meu crescimento como pessoa, meu crescimento profissional. Lembro que na época eu estudava na PUC, eu estava me formando ainda, estava no processo de formação,
E eu estava estudando música, né? Eu estava fazendo licenciatura em música e naquela oportunidade eu cantava no coral da faculdade. Foi aí onde eu encontrei e conheci o Vanderlei. E aquela época foi muito especial para mim, assim, porque o Vanderlei era um dos chefes de naipe, né, dos baixos. E ele sempre foi uma pessoa muito solícita, assim, uma pessoa muito humilde, muito simples, muito acessível. E eu lembro que isso marcou muito a minha vida, assim, porque a gente tinha um repertório bem diversificado, a gente tinha um repertório bem amplo, de músicas populares até músicas eruditas. E a gente cantava em diversos idiomas e a gente tinha uma série de limitações, uma série de dificuldades, principalmente com o que diz relação ao canto erudito. E eu lembro que o Vanderlei sempre passava essa tranquilidade, assim, ele sempre passava essa tranquilidade no sentido de... Eu nunca enxergava ele com um desnível, assim. Apesar de saber que a formação dele era superior à minha, ele sempre passava essa tranquilidade, assim, esse lugar de tipo, ei, a gente tá junto, ei, a gente vai conseguir... Ei, eu trilhei por esse caminho, eu sei que é difícil, mas você também consegue. Isso é muito importante quando você se sente pertencente, é muito importante quando quem está te conduzindo mostra o caminho a ser seguido, mas ao mesmo tempo, tipo, não numa postura de autoritária, numa postura de superioridade, mas numa postura, assim, muito humilde. E isso marcou muito a minha vivência, assim, musical. Isso marcou a maneira como eu encaro os processos de aprendizagem. Isso marcou, inclusive, a minha formação como um professor de canto e como um professor de música. Então, eu lembro de N situações, assim, de N apresentações que a gente teve em que o ambiente era muito pacífico, era um ambiente muito tranquilo, era um ambiente de paz. E a gente se sentia muito bem para desenvolver a nossa musicalidade, a gente se sentia muito bem para poder ser humano e errar também. E eu lembro que isso era muito importante, assim. Então, essa trajetória, é muito legal ver a trajetória do Vanderlei, é muito legal ver e perceber o crescimento dele como artista, e é muito bom perceber que a humildade sempre esteve presente com ele e sempre permanece com ele. Isso impactou a minha maneira de enxergar as salas de aula, a maneira de enxergar os meus alunos e a minha maneira de desenvolver a minha musicalidade. Eu sou muito grato, Vanderlei, ao exemplo que você foi, esse exemplo de uma pessoa muito humana, de uma pessoa muito legal na minha vida. Muito obrigado. Vocês viram agora há pouco eu falando sobre como o Teatro Guaíra era um lugar mágico para mim, como eu queria me apresentar, como eu queria fazer parte da história daquele espaço. Afinal de contas, grandes nomes da história da música nacional e internacional cantaram no Teatro Guaíra. E eu fui estudando, me aprimorando, me aperfeiçoando, até que eu tive a oportunidade de cantar no Teatro Guaíra, fazendo a minha ópera preferida, do meu compositor preferido, e cantando o meu personagem preferido, que é o Papageno da ópera Flauta Mágica de Mozart. E eu estava realizando um sonho de fato, porém algumas coisas aconteceram um pouco antes dessa apresentação, me frustraram muito, eu sofri uma espécie de assédio na universidade, e isso me machucou tanto que eu achei que nunca mais ia cantar. Muitos amigos insistiram para que eu fizesse aquela apresentação. Eu acabei, participando da Flauta Mágica naquele ano e foi uma boa apresentação, mas eu estava me sentindo, mesmo assim, muito frustrado por aquele sentimento de que eu não tinha, de fato, competência para estar naquele espaço. Eu voltei para Paranaguá e eu fiquei quase um ano sem cantar nada, em casa, estudando, pensando em fazer outras coisas da minha vida, mas como vocês já perceberam a essa altura do campeonato, a música e o canto, a voz, de fato são minhas paixões. Então eu voltei a estudar, voltei a me preparar e estava um pouco chateado, na verdade, porque eu tinha realizado um grande sonho da minha vida sem estar de fato preparado para aquele momento. Mas, como todas as coisas acontecem como devem acontecer, eu tive a oportunidade de cantar novamente no Teatro Guaíra e fazer novamente o mesmo personagem, a mesma atuação, e foi algo bem diferente do que tinha sido da primeira vez.
Eu consegui, nesse momento, eu acho, de fato, encontrar o verdadeiro propósito que há em ser um cantor, em ser um intérprete, e foi um momento muito importante para mim. Quando eu estava na Belas Artes, eu sempre pensei em ser um performer, em cantar. E eu dava aulas porque eu precisava de grana e as aulas estavam cobrindo esse aspecto financeiro aí. Porém, com o passar do tempo, eu comecei a perceber o quanto ser um professor de canto pode ser bom para a sociedade de modo geral. Então eu abracei esse meu lado de professor de canto, de técnica vocal, e eu decidi que eu faria com os meus alunos os lados positivos dos meus professores, né? Eu repetiria com os alunos, mas tudo aquilo que me machucou, que me afetou de alguma forma a chegar nesse lugar de achar que eu não ia ser cantor, eu decidi que eu não levaria para frente, que eu sempre ia impulsionar os meus alunos a alcançar o máximo de perfeição que eles pudessem alcançar dentro das suas possibilidades. Eu sempre busquei lidar com fisiologia, como eu aprendi na faculdade, né? Eu tive professores maravilhosos na Belas Artes, assim, gente incrível. A algumas pessoas eu posso dizer assim que são pessoas que até hoje seus conhecimentos fazem parte da minha rotina, como, por exemplo, a Doris, que foi a minha professora de fisiologia, e a Valéria, que foi minha professora de prática de repertório. Também teve a Denise, que foi fundamental para construir grande parte dos conceitos vocais que eu consegui construir na época da Belas. Enfim, são professores fenomenais que me ajudam até hoje a ser um professor bom, dentro do que eu acredito que possa ser. E tudo isso eu faço pensando na comunidade, na sociedade, porque eu acredito que a música é uma forma de compreender
a realidade em que nós vivemos. As aulas, elas são divididas em formatos diferentes. Elas acontecem de amplo modo, né, de forma geral, como o projeto Cantar, que se divide nas oficinas, que são aulas que geralmente são pela Prefeitura Municipal, onde são aulas gratuitas, porque daí a Prefeitura arca com os custos, né, dessas aulas, e as aulas particulares, onde os alunos me procuram e fazem aula particular comigo, daí tem o valor ali da mensalidade e tal, que, assim, praticamente não tem distinção entre as oficinas e as aulas particulares, com a diferença de que uma é mais para quem precisa desse acesso e não tem recursos, né? Essas aulas, elas são muito especiais para mim. Os alunos são como parte da minha família e o propósito maior, assim, quando um aluno entra na minha sala, é que ele saiba que ali, pelo menos, ele é a pessoa mais especial que tem. Então eu faço questão de mostrar isso para cada aluno e eu falo isso para os alunos. Quando eu mando um WhatsApp, assim, às vezes para o aluno, meu rei, minha rainha, meu príncipe, minha princesa, porque eu acho muito importante que haja um vínculo, que haja um elo entre professor e aluno que vá além do medo ou de um respeito forçado. É necessário que haja amor, eu acho. Sabe? Eu acho que a palavra é isso, porque a gente precisa ter amor pelo conhecimento para que ele venha bem para a gente, né? Então, essas aulas hoje são grande parte da minha vida, o que eu acho bem incrível, porque alguns anos atrás, para mim, dar aula era algo até um pouco que insuportável. Então, eu conheço o Vanderlei faz 13 anos, tive contato, né, com a questão da técnica vocal com ele, não sabia nada de técnica vocal, comecei a aprender justamente com ele. E uma das lembranças que eu tenho ao longo dessa trajetória de aluno e professor foi essa questão mesmo de ele acreditar em mim, sabe? Porque em todas as aulas, assim, praticamente todas as aulas, ele me passava um conteúdo e eu olhava pra mim assim e falava, cara, eu não consigo, eu não posso. Eu falava pra ele, eu não posso, isso não vai dar certo. E mesmo assim ele olhava e falava, não, você vai conseguir, vai dar certo, é possível, eu já vi você fazendo isso e você vai conseguir, pronto. E essa questão de acreditar, sabe? O fato dele acreditar em mim fazia com que eu continuasse, com que eu tentasse mais uma vez, e eu começasse a ver resultados. Então, acho que o que mais marcou assim na minha caminhada com ele como aluna foi o fato dele acreditar em mim e ver assim que ele insistia, porque hoje eu ensino pessoas e eu aprendi com ele a ser dessa forma, e como eu já vi inúmeros professores, né, que infelizmente olham para os alunos, às vezes não tem um dom, né, de ensinar, talvez não seja a área que eles devem atuar, não sei explicar, o motivo, mas que olham para os alunos e talvez por falta de paciência, enfim, não conseguem acreditar nos alunos e falam, você não tem jeito, sai daqui, que essa área não é para você, o canto não é para você, isso não é para você. E o que eu sempre admirei no Vanderlei foi essa questão, dele olhar para os alunos assim e falar, você vai conseguir, eu já vi você fazendo melhor, já vi você fazendo isso em outros momentos e deu certo, então você vai conseguir, você pode. E isso é o que mais marcou assim na minha caminhada como aluna com ele, e é o que eu também como professora levo adiante para os meus alunos também. Bom, eu tenho uma preocupação muito grande com a minha comunidade. Como eu disse, desde o começo do vídeo, eu acho que já repeti algumas vezes, eu venho de uma família, eu venho de uma origem muito humilde, muito simples. E grande parte das conquistas que eu tenho alcançado na minha trajetória dependem de um esforço coletivo. Eu nem sei dizer quantas vezes eu tive que fazer vaquinha, tive que pegar grana emprestada, enfim, a comunidade teve que me ajudar de alguma forma a alcançar o que eu consegui alcançar.
Então eu sinto que eu preciso, de alguma forma, dar esse retorno para a minha comunidade. As aulas de canto fazem parte disso, mas eu posso fazer mais. E eu busco fazer. Então, parte disso é através de algumas produções. Aqui na nossa cidade, em Paranaguá, nós temos contato com nichos muito específicos da cultura e alguns outros a gente mal consegue visualizar. Então eu sempre busquei trazer para a nossa realidade aquilo que pudesse acrescentar para a nossa vivência cultural. Eu lembro que trouxe uma produção para a nossa cidade, que foi a produção de uma ópera chamada O Elixir do Amor. Essa ópera foi uma montagem com piano e grupo vocal, né? Os solistas e coral, e nós fizemos uma montagem adaptada à nossa realidade. Então é a história original da ópera adaptada para Paranaguá. Foi muito interessante, foi muito gostoso de fazer e o mais legal é que tem funcionários até hoje no teatro que falam que aquela apresentação foi a apresentação mais linda que eles já viram sendo executadas num teatro em Paranaguá. E eu fico feliz de saber que essa produção fui eu quem trouxe. E atualmente eu busco construir outras formas de produção. Agora que nós estamos vivendo esse período de pandemia, por exemplo, eu busquei ajudar alguns amigos, artistas que também precisariam participar dos editais a fazerem seus projetos e apresentarem seus projetos para que eles também pudessem ser contemplados, né? Então, hoje eu também atuo com essa forma de produção, embora hoje meu coração esteja começando a se aquecer um pouco mais para fazer produções maiores, como as que eu já estava começando a fazer quando estava ali nos trâmites de saída da Belas Artes. Outra preocupação que eu tenho é que não adianta a gente pensar em produções e construir um fazer cultural que seja só para hoje. Então eu penso que nós devemos construir políticas públicas sérias para o fazer cultural da nossa cidade. E isso precisa partir, óbvio, da sociedade. Então, eu me engajei também politicamente. Eu fui conversar com grupos que antes ninguém conversava, ninguém dialogava, trazendo eles para o diálogo. Também tive a oportunidade de fazer parte do Conselho de Cultura, onde eu sempre busquei atuar de forma efetiva em prol principalmente do fazer cultural. Mas eu de vez em quando ainda dava uma olhada em outros aspectos da cultura que estavam pela educação, ou às vezes em fazeres do cotidiano mesmo da comunidade, que poderiam ser considerados ali como uma identidade cultural, e eu sempre busquei trazer luz a essas comunidades, a esses grupos, para que pudessem ser ouvidos. Não para que eu assumisse protagonismos em relação a isso, mas porque essas pessoas, esses grupos precisam ser ouvidos. E quanto mais foco, quanto mais luz nós dermos a esses problemas, seja de quem, né, parta essa luz, a gente consegue construir diálogos para o futuro. E eu acho que esse tem que ser nosso pensamento acima de tudo. Então, a minha luta cultural e musical, no meu coração, é também uma luta política muito grande e pesada. E agora nós estamos chegando ao final da trajetória, mas ainda não entendemos por que desse título, Somos Todos Um. Eu tenho ouvido muito, principalmente quando se trata do debate político, né, das políticas da cultura, eu ouço muito as pessoas falarem assim para mim: Vanderlei, você tem que decidir qual que é a tua bandeira, cara. Você tem que decidir quem você é. Você fala uma hora que é negro, do movimento negro, outras horas você fala que é caiçara, em outros momentos você fala da comunidade LGBTQIA+. E aí, de que grupo você fala? Que grupo você representa? Às vezes você está lá defendendo os cristãos no meio do rolê. E aí? Então, essa música eu fiz pensando como até uma resposta para essas pessoas que acham que a gente tem que ser uma coisa ou outra. Então, essa música chama Somos Todos Um. Eu vou apresentá-la de primeira mão para vocês. Eu acho que ninguém a conhece ainda, assim, né, nas mídias sociais, publicamente.
e essa música expressa um pouco de quem eu sou. É uma composição minha, letra e música. Eu tenho algumas composições, o tempo e os meus estudos são generosos comigo e eu sempre sou premiado. Eu fui premiado no primeiro prêmio de MPB, melhor intérprete da MPB de Paranaguá, lá em 2002, eu acho, 2005, alguma coisa assim. E ganhei as edições do FEMU que eu participei, o festival aqui, também sempre fui premiado de alguma forma através das minhas composições, e eu espero que essa, embora não esteja participando de uma premiação, possa ter aí um lugarzinho no pódio do seu coração. Então, com vocês, somos todos um. Sou negro, estufo o peito e com orgulho assumo. Pele preta, nariz largo, beiço tudo. Desde o meu ancestral, nascido ingênuo, até no rap que no fone escuto. Eu sou assim, esse sou eu, todo. Caiçara no mar, de lá e de cá, fandango no mercado até quase o sol raiar. Orgulho de ser magrinho, até no jeito de falar. Posso até ser meio VG, mas você há de concordar. Sou magrinho de Paranaguá. Nasci num lar cristão, isso deu minha visão de mundo. Todo dia aprendo um pouco e de pouco em pouco mudo. Fala sempre a verdade, amar sem olhar o bolso. Ser fiel aos meus princípios, mesmo que me cause dolo. Eu sou assim, esse sou eu, todo. Às vezes paro e penso sobre as coisas que escuto. Você tem que escolher qual será seu assunto. Se você quer que eu escolha entre um e outro, e insiste em dizer que essa escolha é comum, só te digo, meu amigo, somos todos um.